Salve Corinthians, tudo certo? Bom, eu acho que não, né? Porque pra mim não tá nada certo não. Corinthians joga mal, mostra mais uma vez a sua total Renato dependência e está eliminado do Campeonato Paulista. Vamos falar dessa partida vergonhosa do Corinthians e falar a respeito da minha opinião do que o Corinthians precisa fazer para ter um ano consistente. Antes de mais nada, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois fazendo isso você me ajuda muito e ainda mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outros corintianos também, certo? E aí, bora falar do Corinthians? Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Go, go, Timão! Na tarde do último domingo, mais de 43 mil torcedores deixaram as suas casas, o conforto do seu lar, enfrentaram frio, enfrentaram chuva, transporte lotado, para verem um Corinthians totalmente apático, perdido e sem nenhuma organização tática, sem o seu principal jogador, sem o seu craque, sem o seu cérebro, sem Renato Augusto. Foi uma partida totalmente vergonhosa que o Corinthians fez em Itaquera, uma partida que não lembrou em nada o desempenho monstruoso que o Corinthians teve dentro de Itaquera nesse Campeonato Paulista, com 89% de aproveitamento, tendo tido apenas um empate e todos os outros jogos foram vitórias boas, vitórias com placares muito elásticos dependendo, né? Eu acho que a única partida que o time não teve uma vitória tão elástica assim foi contra o Guarani, que foi 2-1. Um time que demonstrou uma pobreza técnica, tática e de vontade tão grande que parecia que os jogadores entraram já sabendo que seriam eliminados da competição na tarde do último domingo. Foi realmente triste, foi lastimável o jogo que o Corinthians fez. O Corinthians conseguiu a proeza de ser eliminado por um time que, até a última rodada da fase de grupos, estava entre rebaixamento e classificação. Um time que brigou até o último minuto para conseguir escapar do rebaixamento e se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time do Ituano conseguiu a sua classificação na Bacia das Almas, batendo o Santos por 3-0, que não é lá essas coisas, mas nós conseguimos a proeza de empatar com o Santos, né? Enquanto que o Ituano foi lá e fez o dever de casa, meteu 3-0, conseguiu sua classificação e na tarde do último domingo conseguiu a proeza de eliminar um dos grandes candidatos ao título paulista de 2023. Em uma partida onde, desde o primeiro tempo, o Ituano mostrou, e assim como seu treinador e seus jogadores haviam falado durante a semana, o time não entrou para poder se defender, para ficar só na defesa. Buscou o ataque, teve as melhores chances de gol no primeiro tempo. Foi uma partida muito boa do Ituano, ou será que foi muito ruim do Corinthians? Ou será que foi ambos? O Ituano foi muito bem e o Corinthians foi muito mal dentro das propostas apresentadas. Creio que foi um pouco de cada. Afinal, o Ituano não tem tanta qualidade técnica assim para conseguir se impor contra um Corinthians dentro de casa. E o Corinthians foi totalmente infeliz na sua proposta de jogo. Um jogo totalmente lento, os próprios jogadores reconheceram isso, o Roger Guedes falou isso na sua saída na zona mista do jogo desse domingo. Falou que as transições foram lentas, o time não conseguiu se impor dentro de casa. Foi uma partida patética, pífia, vergonhosa, totalmente fora dos padrões do Corinthians dentro de Itaquera nesse ano de 2023. O Ituano conseguiu propor o jogo, se empenhou, se esforçou, conseguiu bons ataques e num lance fortuito, o lateral direito dele, se eu não me engano, o camisa 2, veio trazendo a bola, ninguém aproximou, ninguém encurtou em espaço, ele viu a brecha, caixa, um chute muito forte, pelo que a transmissão falou, ele estava a 35 metros do gol e chutou a 90 km por hora.
O Cássio, ele já fez outras defesas em bolas parecidas com aquela. Eu lembro daquele jogo do Corinthians contra o Ceará o ano passado, que o Vina, ele chutou uma bola mais ou menos naquela mesma direção e o Cássio fez uma defesaça. Só que hoje, campo molhado, chuva, o time em uma nhaca do caramba, não tinha como, né? Parecia que estava tudo conspirando para mais de 43 mil torcedores voltarem para casa molhados e extremamente chateados com o futebol apresentado pelo Corinthians na tarde do último domingo. É incrível, impressionante como esse time não consegue fazer nada sem Renato Augusto desde o começo. O jogo contra o Santo André, eu destaquei particularmente que o time jogou bem, até mesmo sem o Renato Augusto, só que até o Renato Augusto ser substituído com a dor no joelho, com a lesão no joelho, o melhor jogador em campo era o Renato Augusto. Tinha feito aquele golaço que foi anulado, estava encontrando alternativas para o jogo e o time acabou caindo um pouquinho de produção, mas logo conseguiu se recuperar. Mas é incrível. Quando o Renato Augusto não joga, a perspectiva de todo corintiano é que ou a gente empata ou a gente perde. É difícil a gente conseguir ganhar sem o Renato Augusto. Até porque é difícil um corpo conseguir viver sem o cérebro, né? Porque o Corinthians é isso. O Corinthians sem Renato Augusto é um corpo estendido no chão. Triste, é patético, é vergonhoso o futebol apresentado. O Lázaro foi totalmente infeliz na escalação e nas substituições. O Paulinho, ele fez o gol de empate do Corinthians, beleza, parabéns. Só que ele jogando na posição que o Renato joga, aberto ali pela esquerda, recompondo o meio-campo, o Paulinho, ele ficou totalmente sem função ali. Ele ficou sem função, porque ele não conseguia fazer a do Renato, ele travava o Guedes de voltar para poder receber, atrapalhou aquele corredor esquerdo, porque ali naquele lado esquerdo, Renato Augusto, Fábio Santos e Roger Guedes, eles conseguem fazer uma triangulação, uma movimentação ali, que o Fábio Santos ele afunda para o meio, o Guedes afunda para o meio e o Renato ele cai para a ponta, para a lateral. Não que ele vá fazer a lateral, mas ele fica ali porque dali ele consegue visualizar o campo de uma maneira que ele consegue encontrar o Fagner lá na outra ponta, consegue encontrar o Yuri Alberto entrando, consegue encontrar o Adson, que no caso estava jogando hoje, entrando também. Ele consegue posicionar o seu corpo para poder dar passe para o Fábio Santos, que vem para o meio e cai para a lateral. Ele consegue dar passes para o Guedes, que vem para o meio e cai para a lateral também, como um ponta, ou então como segundo atacante, fazendo o facão, entrando para a área. Ele consegue encontrar o Yuri Alberto. Mas, sem o Renato Augusto, o time é um total deserto de ideias, um cemitério de jogadas. A bola bate no meio-campo e morre. Bate no meio-campo e morre de novo. É triste. E o Fernando Lázaro, para mim, ele errou muito. Tanto na escalação, porque para mim o Paulinho não deveria ser titular. Vou falar uma coisa, poderia ser muito arriscado, só que tem que tentar. Tem que tentar. Eu colocaria o Matheus Araújo no lugar do Paulinho. Ao invés de colocar o Paulinho como substituto do Renato Augusto, colocava o Matheus Araújo. Deixa o moleque jogar. Deixa ele tentar, deixa ele fazer a dele. Porque no último jogo, contra o Santo André, o Paulinho entrou no lugar do Renato Augusto, só que ele não fez a do Renato Augusto. O Paulinho ele fez a vez do Adson. O Matheus Araújo caiu para a esquerda, tanto é que o lance do gol que ele dá assistência para o Yuri Alberto, como é que é? O Fábio Santos toca para o Roger Guedes, o Guedes encontra o Matheus Araújo, que faz a ultrapassagem, entra na área pela ponta da área, vem e cruza a bola para dentro. E o Yuri Alberto está posicionado para poder fazer o gol. Então, o Matheus Araújo, ele jogando ali pela esquerda, ele fez um bom jogo. Por que não tenta de novo o menino? Coloca ele de novo. Não custa nada. Ah, não deu certo. Troca. Seja rápido, Lázaro. Seja rápido. Faltou malícia para você entender como é que estava a partida e se movimentar mais rápido. Você não pode demorar tanto para fazer as substituições. 20 minutos do segundo tempo, insistindo em uma coisa que não deu certo no primeiro, começa o segundo tempo já com mudanças.
Não adianta você querer manter a hierarquia, a meritocracia, sendo que você tá fazendo cagada, meu. O Paulinho não tem que ser titular, não tem que ser titular. Ele tá voltando de uma lesão grave, ele acabou de voltar de lesão, fez o seu primeiro gol, né, no último jogo, hoje fez mais um, né. Só que, meu, não dá pra ele ser titular ainda. Ele não tá em forma, ele ainda tá meio pesado, ele não consegue fazer o que o Renato Augusto faz. Então são vários fatores que você precisa ter um pouco de inteligência, um pouco de malícia. Um cara que conviveu com Tite, Mano Menezes, Tite de novo, passou por tantos treinadores ali no Corinthians, viu os melhores e os piores, como tipo Cristóvão Borges, né? Cristóvão Borges? Sei lá, nem sei como é que é o nome do maluco. Ah, pelo amor de Deus, o Corinthians consegue estressar a gente num nível, principalmente a nossa diretoria incompetente, consegue estressar a gente de uma maneira tão grande, mas tão grande, que se a gente entrasse na justiça e processasse o Corinthians por danos psicológicos, talvez a gente até ganhasse, viu? Porque é difícil torcer para um time que tem uma diretoria tão omissa e incompetente como a gente tem no Corinthians. É muito difícil. Caso o Red Bull Bragantino ganhe no tempo normal o seu jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano, amanhã, o Corinthians encerra sua participação no Campeonato Paulista com a 6ª campanha. Sabe o que isso significa? Que se a gente não conseguir se classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e não for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians não vai participar da Copa do Brasil de 2024. Parabéns, diretoria! Puro suco de renovação e transparência isso, hein? Não temos um reserva à altura do Renato Augusto, não temos um técnico de verdade. O Fernando Lázaro vem fazendo um bom trabalho, beleza. Ou ele recuperou o clima, né? Melhorou o clima, ar-condicionado. Tá, só que... E o trabalho? O Fernando Lázaro está conseguindo mostrar um bom desempenho. Para quem era analista de desempenho e virar treinador é muito difícil, é um passo muito grande. A gente percebe que os jogadores se esforçam para poder ajudá-lo, tal. Só que, meu, essa é uma responsabilidade que a nossa diretoria, formada por 3 patetas, que são o Banana de Andrade, o Aletrouxa e o Duílio Cigarrinho, é muito vergonhosa. A nossa diretoria é patética. Renato Augusto, ele precisa de ter um reserva à sua altura e ele não tem. O Fagner, quando ele machuca, a gente tem quem? Aquela porcaria daquele Rafael Ramos que não serve nem para ser relacionado no jogo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Para posar, né, mostrando as coxas fortes e definidas no Instagram, parabéns. Só que jogar bola não joga merda nenhuma. Tá difícil, viu? Se não trouxer reforços, torcedor, a expectativa para esse ano é de mais um ano sem título nenhum, se não trouxer reforços. O time pode se fechar, pode, né? Não, fechados com Lázaro, beleza. Só que sem reforço não dá, esquece. A gente não vai conseguir nada, nada. Porque nós temos uma diretoria incompetente na liderança do nosso time. Vai ser difícil, mais um ano difícil para o torcedor corintiano. Com a eliminação no último domingo, o Corinthians terá praticamente um mês dessa última partida até a próxima partida, que será a estreia pela Libertadores. É um mês crucial para que o Corinthians melhore sua condição física, a nossa diretoria incompetente corra atrás de reforços e, sei lá, não sei se vai querer continuar com o Lázaro, se vai atrás de um treinador, só que tem um mês para poder colocar a casa em ordem. Porque se não colocar em um mês, o Corinthians tem um mês para poder tomar vergonha na cara e dar um jeito nessa temporada. Um mês. Nós temos praticamente uma pré-temporada inteira para o time se reforçar, se restabelecer fisicamente, criar vergonha na cara e começar a jogar bola. Um mês, hein? Um mês. E para você, seguidor, para você, corintiano,
Qual a sua opinião a respeito dessa eliminação vergonhosa que o Corinthians sofreu para o Ituano? Qual a sua opinião a respeito da nossa diretoria? Tá tudo certo? Tá tudo bom para você? Qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Eu preciso saber o que você pensa também. Ou será que só eu que penso dessa forma? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa, certo? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção, a sua visualização. Pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso vai me ajudar muito. Você não tem noção do quanto a sua visualização, a sua inscrição e o seu like é importante para mim. Me ajuda aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Clica aqui, ó, nessa bola que está aqui no meio do vídeo, porque fazendo isso, você vai me ajudar, você já se inscreve no canal, indique esse vídeo para outras pessoas, ajuda o canal a crescer, porque aqui eu falo o que o torcedor pensa, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E acima de tudo, apesar dos pesares, vai Corinthians!